Olá, turma, tudo bem? Nesta aula sobre simulação Monte Carlo em linguagem R, quero abordar algumas especificidades em relação a como que você procede modelagem de problemas econômicos no cenário que você pode sim trabalhar com dados randomizados ou em cenários onde os dados estão distribuídos em termos de tabela de frequência. Neste sentido, vou usar como exemplo esse problema simples, onde quero descobrir se esse projeto vai proporcionar lucro ou prejuízo. Na aula anterior, eu mostrei o custo de mão de obra também seguindo uma distribuição uniforme. Onde que está a novidade desta aula? Pode acontecer o seguinte: e se não seguir bonitinho uma FDP, uma função de densidade de probabilidade à mão de obra, mas sim exposta uma modelagem seguindo uma tabela de frequência, conforme aqui disposto. A frequência que pode ocorrer o 3, ela é menor ou igual a 0,1. 4, maior do que 0,1 e menor que 0,3. E assim segue a lógica. E como que eu combino variáveis aleatórias, umas sendo modeladas diretamente para um FDP, aí eu posso trabalhar com um número randômico no R, usando a função for para gerar o loop, ou neste cenário que nós temos o custo da mão de obra, ele é expresso numa tabela de frequência. Ah, mas vai dar uma diferença abrupta se você fizer assim ou assim? Eu diria para uma amostragem massiva, a diferença pode ser muito pequena. Contudo, é importante você saber como proceder as duas formas no R. Então a aula de hoje justamente é esse incremento. Como que eu faço isso no R? E o legal desta aula em especial, postarei para vocês o arquivo do R vinculado a essa aula. Então eu já modelei aqui, vou abrir e vou comentar o passo a passo o que eu fiz aqui. Então, primeira parte, o que você lê aqui, ó, deixa eu até aumentar, o que está nesse lado aqui, ó, já modelado, é a questão de como que eu procedo a modelagem do custo da mão de obra seguindo essa frequência, olhando aqui para o limite superior ou para a frequência acumulada. Então, essa primeira parte está aqui, ó. Farei aqui um total de 100 mil valores aleatórios, sendo modelados por uma função de densidade de probabilidade uniforme contínua. Z será o meu vetor nulo. Esse aqui é para mostrar onde que será armazenado os 100 mil valores modelados seguindo justamente a questão da tabela de frequência aqui, ó. Essa parte aqui, beleza? Então, já mostrei em aulas passadas de como que você procede a modelagem usando lógica para tabela de frequência. Então, o meu vetor nulo Z, ele vai preencher aqui
100 mil valores, obedecendo essa lógica de ocorrência do custo da mão de obra direta. Perfeito. Essa é a primeira parte da modelagem, digamos assim, no R. Aqui, por que você faz aqui ou aqui embaixo? Por que difere? É aqui, ó. Você pode vir aqui, ó, fazendo diretamente aqui, ou como eu estou fazendo aqui. Qual que é o melhor ou pior? Eu gosto de fazer aqui porque você clica aqui no Run, vai aparecendo comando por comando. A segunda parte, digamos assim, ela começa aqui, ó. Então eu faria aqui mais 100 mil corridas. Esse P é um vetor nulo amarrado ao preço. Esse custo é um vetor nulo para o custo de matéria-prima. E DE é um vetor nulo que vai armazenar, digamos assim, os valores de demanda. Então, agora, se trabalhando com loop, ó, esse for tem a variável A, variando de 1 até a corrida 100 mil. Isso aqui tem que conversar com isso aqui, tá? O que você usou aqui de tamanho de vetor aleatório tem que ser exatamente o mesmo, senão vai dar erro. Eu coloquei aqui o preço. O preço ele segue uma distribuição uniforme contínua. Sempre o valor de N começa em 1, que vai até o total de corridas aqui, 25 e 30. Como assim? Por que 25 e 30? Eu estou seguindo exatamente este exemplo aqui, para justamente poder comparar. Vocês podem comparar com aulas anteriores que eu sempre trabalho com esse exemplo por ser simples e dá para captar direitinho a lógica da programação no R. O custo de matéria-prima vai seguir também um uniforme de 8 a 12. A modelagem anterior tinha colocado também uniforme o custo de mão de obra, porém está modelado com uma tabela de frequência. Beleza? E aqui D é o vetor amarrado à demanda. Vai seguir um vetor randomizado, randômico, norma de normal, 13.000 de média e 3.800 o desvio padrão. Então ele vai fazer 100 mil valores de preço. Então o meu vetor P, que é o vetor nulo, ele vai armazenar os 100 mil valores de preço, custo 100 mil valores da matéria-prima, ou melhor dizendo, o custo de matéria-prima, a demanda, que é esse vetor DE nulo, vai armazenar os 100 mil valores de demanda, e o CDF aqui, que é o custo. CDF significa custo e despesas fixas. Beleza? O que acontece? Eu tenho que fazer agora minha função lucro de fora das minhas chaves, porque esse vetor Z ele vai estar amarrado ao custo de mão de obra direta, conforme eu disse anteriormente, modelado com base na tabela de frequência. Voltando aqui no R, então por isso é que eu fiz o vetor lucro de fora, que se você colocar aqui dentro também vai dar erro. O que ele faz? Ele gera 100 mil valores de preço, 100 mil valores de custo de matéria-prima, os Z são 100 mil valores amarrados ao custo de mão de obra direta, DE 100 mil valores de demanda, e o CDF ele é uma constante. Depois eu vou trabalhar aqui com o comando de apply e high chatter para gerar um gráfico bem legalzinho, que é um histograma. Um histograma que será gerado aqui pelo R. Depois eu farei um histograma mesmo com a função list. Histograma para o lucro. Esse comando segmentos, o que isso aqui vai mostrar?
vai gerar uma reta na vertical para mostrar o ponto zero, ou seja, tudo que for à esquerda de zero é prejuízo. Depois aqui eu calculo esse comando pnorm, ele vai calcular para nós o risco, ou seja, a probabilidade desse projeto gerar prejuízo. FBasics, para calcular toda a estatística descritiva. E esse aqui é f de x, calcular a curva normal. E aqui ele vai obter para a gente a curva normal acumulada. Eu vou chamar de CN, curva normal acumulada. Esse comando aqui, ó, par, é para, do jeito que eu coloquei aqui, ó, 1 e 2, é uma linha ver dois gráficos. Seria com duas colunas. Uma linha, duas colunas, significa isso. E eu vou plotar, aqui vai sair a curva normal e aqui vai sair a curva normal acumulada. Segmento também, e novamente ele vai calcular o risco para nós. Então eu já modelei aqui bonitinho para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Agora eu vou clicando aqui, ó, no Run, ele já vai preenchendo esse vetor numérico com 100 mil valores aleatórios seguindo o FDP uniforme contínuo. O vetor nulo, esse índice está amarrado aqui ao custo de matéria, aliás, o custo de mão de obra direta, perdão. Agora ele já fez, ele já entendeu aqui a lógica, seguindo aquela, novamente, essa tabela de frequência, LS e o custo de mão de obra. Quando eu mandar aqui printar, ele vai gerar aqui, ele vai parar em 1000, só que ele fala que tem mais 99 mil valores. Vocês podem ver que está sempre amarrado aqui entre 3 e 7, que segue aquela lógica que mostrei para vocês. Bom, parei aqui, beleza. Você pode continuar. O que ele faz? Agora ele vai trabalhar com as 1000 corridas no nosso loop, o vetor nulo para o preço, para o custo de matéria-prima, pela demanda, que ele já fez 100 mil valores. Como não tem uma função aqui dentro, então vai ser bem mais rápido. Aqui de fora, calculou o lucro, ele ativou a função de apply, high shader. Agora ele vai gerar um histograma. Eu posso expandir. Vou mostrar para vocês. Ó. Ele é um pouco mais dinâmico. E agora eu vou avançando. Eu vou gerar o histograma pela função HIST mesmo. Tá vendo? Tudo que tiver aqui à esquerda de zero é prejuízo. Se eu clicar aqui, ele vai usar a função segmento, que é justamente traçar essa linha aqui na vertical para mostrar que tudo que tiver aqui à esquerda refere-se a prejuízo. Agora, ele vai calcular a probabilidade, 13,12%. A probabilidade desse projeto gerar prejuízo. Comando FBasics, Basic Statistics. Aqui eu tenho toda a estatística descritiva, iniciando pelo tamanho da amostra, o mínimo e o máximo, primeiro quartil, terceiro quartil, o segundo quartil já sabemos que é a mediana, a média,
os intervalos de confiança para a média, desvio padrão, simetria, curtosa. Estou aqui, ó. Agora ele vai calcular a frequência da curva normal, a frequência acumulada. Estou aqui, ó. Comando par, que é para gerar uma linha, duas colunas de figura. Agora ele vai gerar a curva gaussiana, que bonitinho, tá vendo? Usando a função segmentos, ele vai traçar isso aqui. Vou calcular também já acumulada também. Também usar a função segmentos aqui. Olha como é que aumenta o processamento. Aqui a gente consegue ver a curva normal e a curva normal acumulada. Tudo que está aqui à esquerda é prejuízo. E mais uma vez ele calcula a probabilidade para ser 13,12%. A probabilidade deste projeto gerar prejuízo. Então, junto com esse vídeo, eu vou postar esse arquivo aqui em R para que vocês possam acompanhar tranquilamente de casa e replicar. Porque o importante